Shabbat Shalom. O tema para essa Parashá 28, Metzorá, afligida com Zaraat, é: escolha você ser diferente dos demais e você será diferenciado por Hashem. O tema dessa mensagem: escolha você ser diferenciado dos demais e você será diferenciado por Hashem. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome, a Ti te dando graça mais uma vez, que a Tua presença possa estar sempre nos conduzindo no que ministrar, no que falar, primeiro sobre as nossas próprias vidas, e depois que cada um possa receber a porção que o Senhor tem para cada um deles, para que eles possam ter a vida transformada com o desejo de caminhar apartado das ofertas desse mundo, sendo diferenciado diante das outras pessoas, para que receba a diferença diante do Senhor. É o que eu lhe peço. Ajude a passar essa mensagem corretamente. E em nome de Yeshua, nós dependemos e carecemos do Senhor, bondoso de Israel, que assim seja. Então o tema para essa mensagem: escolha você ser diferenciado dos demais e você será diferenciado diante de Hashem. Essa Parashá 28, Metzorá, afligido com Zaraat, nos ensina que quando uma pessoa com Zaraat se arrepende dos seus pecados, dos seus maus feitos, e recebe ali a cura fisicamente, essa pessoa ainda precisará passar por um ritual de purificação. Por que motivo? Já não aparecia mais a Zaraat na pele dela, diante das pessoas. Como muitas vezes hoje nós temos pessoas que não têm aparência física de que está com Zaraat. Por que então era necessário mais um ritual de purificação? Para que essa pessoa pudesse ser corrigido espiritualmente, tivesse uma purificação espiritual na sua vida. Depois de purificada ritualmente, no 8º dia essa pessoa deveria passar por um outro ritual, com ofertas pelo pecado e pela culpa, e para que estas pessoas que haviam sido restauradas completamente da Zaraat, no ritual da oferta pela culpa, o Kohen pegava um pouco de sangue e colocava no lóbulo da orelha direita, no polegar direito, da mão e do pé. Da mesma forma que era feito na purificação dos Kohanim. Da mesma forma. Registrado em Shemot, Êxodo, capítulo 29, versículo 19 a 21. Pegue outro carneiro. Aharon e seus filhos devem impor-lhe as mãos e você deve matar o carneiro. Pegar um pouco de seu sangue e aplicá-lo no lóbulo da orelha direita de Aharon e ao lóbulo da orelha direita de todos os seus filhos, aos polegares da mão e do pé direito. Pegue o resto do sangue e borrife-o em todos os lados do altar. Por que será que Hashem ordenou ungir uma pessoa que havia sido curada de Zaraat, uma pessoa que estava exilada, alheio à comunhão e ao serviço de Hashem, da mesma forma que um Kohen, que estava exercendo um cargo nobre diante de Hashem e reconhecido dessa forma por toda a comunidade de Israel? Porque no sacrifício pela culpa, o ritual para a pessoa ser curada de Zaraat era tão similar com o ritual para o Kohen. A resposta para isso é que Hashem não faz nenhuma distinção entre as pessoas.
Hashem trata todas as pessoas com a mesma atenção, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Não importa qual seja o cargo, não importa qual seja a sua função, o que essa pessoa está desenvolvendo dentro da comunidade do povo de Israel. Devarim, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois Adonai, o Deus de vocês, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e assombroso, que não favorece ninguém, não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Hashem deseja que nós possamos compreender a sua forma de agir através de Yeshua e nos recomenda para nós não fazermos distinção entre as pessoas. Leiam comigo Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19a. Não distorçam a justiça e nem demonstrem favoritismo. Não faça acepção de pessoas. Não aceitem suborno. É uma instrução do Senhor para nós. Hashem deseja que nós sejamos como Yeshua, o nosso Senhor e Salvador, o nosso modelo deixado por Hashem para seguirmos nessa terra. Que sejamos corretos, que tenhamos a nossa vida pautada pelas Escrituras Sagradas. Hashem é verdadeiro e Yeshua é um com o Pai. Hashem deseja que todas as pessoas estejam prontas para receber a mesma unção que é depositada sobre a vida de um Kohen. Hashem tem nos oferecido a sua destra da comunhão, Yeshua, o Mashiach de Israel. Se uma pessoa se arrepender diante de Hashem, ela será curada, restaurada, limpa, será tratada com o mesmo nível de importância e o mesmo valor diante de Hashem. Porém, existem pessoas que não compreendem isso de forma correta. Ainda, nessa Beit, nessa casa que pertence a Hashem, nós não temos como saber quem está ou não com Zaraat. Não sabemos quem foi curado ou não. Não sabemos quem é trigo, não sabemos quem é joio. Dessa forma, todos, sem nenhuma distinção, devem ser tratados da mesma forma, do mesmo modo. Não devemos tratar ou se sentir melhor ou pior do que ninguém. E sabemos que Hashem pode usar quem Ele quiser. Não importa o estado dessa pessoa. Muitas pessoas ainda estão com Zaraat, embora não seja visível. Precisa de uma limpeza espiritual. E ainda assim podem ser usadas por Hashem para socorrer outras vidas. Como lemos na Haftarah, em Malahim, Bet, 2 Reis. A questão é que essas pessoas pensam somente nelas. Depois, nelas novamente. E depois que elas têm mais do que elas precisam, não conseguem carregar. Por medo, ou não, por temor de Hashem ou não, não importa. Por medo de punição, mas não por amor. Podem pensar em ajudar alguém. E assim essas pessoas seguem sem receber a sua cura. Nós, nessa Beit, devemos tratar todas as pessoas da mesma forma, não importa quem seja, com o mesmo amor.
Por esse motivo nós comemos da mesma mesa. Utilizamos os mesmos espaços. Mas somente Hashem sabe qual unção está sobre cada um de nós. Somente Hashem sabe quem foi curado da Zaraat fisicamente. Quem foi curado da Zaraat fisicamente e espiritualmente. E está pronto para reiniciar uma nova vida dentro da comunidade do povo de Israel. Sabendo quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Mesmo as pessoas que decidem não ser curadas podem ser usadas por Hashem. Principalmente em questões que envolvem as coisas deste mundo. Porém, essas pessoas dificilmente poderão ser usadas em questões espirituais. Porém, se Hashem desejar abençoar uma vida usando uma outra pessoa, ainda que ela esteja enferma, ainda que ela esteja com medo, Hashem assim fará. Porém, essa pessoa não poderá experimentar a cura de Hashem. Outra questão com as pessoas com Zaraat é que elas não têm credibilidade. É muito difícil confiar em uma pessoa que não tem credibilidade, que pensa somente nas suas próprias necessidades e por medo. Se sobrar alguma coisa, talvez possa pensar em outras pessoas. Conforme as instruções de Hashem, pessoas nesse lugar têm sido ungidas com óleo da unção no lóbulo da orelha e polegares da mão e do pé direito, para cuidar de outras vidas, para dedicarem-se em ajudar outras pessoas. Se você pudesse ver a unção que é depositada sobre uma pessoa que recebeu uma nova oportunidade, se agarrou nessa oportunidade através de Yeshua, se arrependeu, foi curada de Zaraat, e a unção que é depositada sobre a vida de um Kohen, você não saberia qual a diferença, porque ambos são tratados por Hashem da mesma forma, do mesmo modo. Mas a pessoa que está sendo tratada normalmente sabe o tipo de unção que ela está recebendo. Se nós nos arrependermos, Hashem é poderoso para nos tratar, nos curar, porém devemos saber que sobre nós será depositado um propósito, um objetivo comum, a restauração do corpo físico e também do nosso corpo espiritual, para que todos sejamos igualmente saudáveis através do Mashiach, para que possamos cooperar para que a restauração e desenvolvimento de outras pessoas, outras vidas, possam produzir bons frutos através de Yeshua. Porém, precisamos ser cautelosos para não mais voltarmos atrás. Matitiahu, Mateus 5:37. Mas que o sim de vocês signifique apenas sim, e o não seja não. Qualquer coisa além disso tem origem no maligno. Ah, Senhor, eu vou. Ah, Senhor, agora eu não vou mais. Algumas pessoas clamam a Hashem pela sua cura e depois de curadas, voltam para comemorar, cometendo pecados e enfermam ainda mais, de uma forma ainda pior.
Matitiarro, Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Então diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, sem a presença da Ruach HaKodesh, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E eles entram, passando a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Geração ioiô, vai e volta. Sim, agora não. Não, agora sim. Na Brit Hadashah temos a situação grave de uma mulher com fluxo hemorrágico. Uma mulher que gastou toda a sua riqueza, todas as suas posses em busca da cura e não conseguiu. Não conseguiu. Demorou para procurar por Yeshua. Não havia sobrado quase nada. E nessa situação, então, ela se voltou para o Senhor. Você está esperando acabar tudo na sua vida para se voltar para o Senhor? Uma mulher que estava impura. E então tocou no tzitzit de Yeshua e recebeu sobre ela uma parte, uma pequena parcela do poder que estava depositado sobre Yeshua. E foi curada na hora. E esse mesmo poder que está sobre Yeshua pode ser estendido sobre a sua vida. Depende de você. Do que você vai escolher. Pode ser estendido sobre a sua vida e a vida de qualquer outra pessoa que assim desejar. O que é importante para Yeshua não é o que a pessoa pode oferecer de riquezas nessa terra. Aliás, a riqueza dessa terra só tem atrapalhado as pessoas no caminho de Hashem. Mas o que o Senhor deseja é que a pessoa esteja disposta a entregar para Ele o seu coração por amor. Filho meu, dá-me o seu coração. Nada mais do que isto. Hashem deseja nos dar tudo o que nós precisamos ter através de Yeshua. Suprir todas as nossas necessidades. Mas nós precisamos confiar. Aquela mulher foi curada porque ela confiou. E assim ela pôde se tornar um testemunho do poder, da glória de Hashem através de Yeshua. Pôde se tornar uma luz nessa terra. E este é o nosso chamado aqui nesse lugar, nessa sinagoga, nesse ministério. O chamado de cada uma pessoa que tem sido ungida como um correio nesse lugar. O chamado de cada pessoa que foi curada de algum tipo de enfermidade aqui nesse lugar por Hashem. Através de Yeshua. De cada pessoa que foi liberta das suas araat e recebeu uma nova oportunidade de vida, de serem preservados da ira de Hashem, que será executada através de Yeshua. Nessa situação, também não haverá distinção entre as pessoas. Resgala o Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e 16. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, de fato, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas
e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Ah, mas Yeshua parece ser tão manso. Ele é. Mas as coisas vão mudar. E haverá um momento que para muitos ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que não sejamos nós, nenhum de nós, aqui, nesse lugar, a ouvir essa expressão. Em nome de Yeshua. Que o meu trabalho aqui da minha esposa não seja em vão na vida de vocês. Já estudamos sobre isso, porém, vamos recordar. Yeshaiah, Isaías, capítulo 2, versículo 20 e 21. Naquele dia, um homem pegará seus ídolos de prata e de ouro, feitos por ele para si mesmo, para adorá-los, e os lançará fora, às toupeiras e aos morcegos. E então eles entrarão nas fendas das rochas e nas fendas dos penhascos para escapar do terror de Adonai e de sua majestade gloriosa, quando ele sair para sacudir a terra. Não importa a posição que uma pessoa ocupe nesse mundo, seja ela rica, seja um rei, e esteja em um bunker, aparentemente seguro, nessa terra, ou uma pessoa pobre, endividada por esse sistema, não importa, o dia da ira do Senhor virá sobre todos os moradores da terra, sem nenhuma distinção. Yeshaiah, Isaías 18:3. Todos vocês, habitantes do mundo, que vivem sobre a terra, quando a bandeira for içada nas montanhas, olhem. Quando o chofar for soprado, ouçam. Joel, capítulo 2, versículo 1. Toquem o chofar em Sion, soem o alarme sobre a minha montanha sagrada, que todos que vivem na terra tremam, pois o dia de Adonai está chegando. Ele está sobre nós. Um dia, em breve, uma bandeira estará tremulando e um chofar será tocado. E o sinal de que o dia de Hashem é chegado virá com dores sobre todas as pessoas que habitam na terra, sem nenhuma distinção. Porque elas escolheram ser igual a todos no mundo. A escolha é nossa. Estamos para celebrar mais uma festa do Pêssar, uma ordenança de Hashem, para celebrarmos a libertação do povo de Israel, com grandes e poderosos feitos da casa da servidão no Egito, com mão poderosa de Hashem. E sabemos que as 3 primeiras pragas vieram sobre todos. Todos receberam as pragas. O povo de Israel e os demais. Mas aconteceu alguma coisa com o povo de Israel. Eu particularmente acredito que eles se voltaram em temor. Reconheceram o poder de Hashem e passaram a acreditar nos seus enviados, Moshe e Aharon. Não importa se por medo ou não. E a partir da 4ª praga, o povo decidiu seguir as instruções de Hashem e passou a agir de uma forma diferente entre os egípcios.
Então, por suas decisões, o povo de Israel passou a ser tratado de forma diferente. Porém, irmãos, não espere que Hashem trate a sua vida com distinção se você não puder ser diferenciado entre os demais. Tem pessoas que receberam a marca na fronte, mas se voltaram para a lama e estão com a sua fronte suja. Como é que vão ter essa marca identificada? Diga para mim. Se você vive uma vida desregrada, como qualquer outra pessoa desse mundo tenebroso, vive de braços, de mãos dadas com o pecado, acreditando que Hashem tem obrigação de perdoar os seus pecados comissionados, intencionados, cuidado, você está sendo enganado. Não se engane mais, não pense você que você será tratado de forma diferenciada das pessoas desse mundo se você vive em conformidade com esse mundo. E outra coisa, talvez exista um juízo maior ainda para a sua vida, por ter conhecido e ter se levantado contra a verdade. Matitiahu, Mateus capítulo 10, versículo 15. Com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Você conheceu o Senhor, o peso sobre a tua vida é outro. Você se apartou dos caminhos do Senhor, a cobrança sobre a tua vida espiritual é maior. Cuidado. Você pode estar com um problema sério. E eu estou aqui para te alertar. Ainda há tempo. Existem pessoas que não podemos falar absolutamente nada. Mas essas mesmas pessoas testemunham com suas palavras que nós somos pessoas diferentes das demais. Somente por desejarmos viver pelas Escrituras Sagradas. Não podemos mais agir como as pessoas desse mundo agem. Não importa onde nós estejamos. Ah, mas na minha escola ninguém conhece o Senhor. Mas você conhece. Cuidado. Não podemos mais agir como as pessoas desse mundo agem. Onde quer que nós estejamos, seja dentro da nossa casa, no trânsito, no trabalho, na escola, entre familiares, não importa. Seja você um representante correto do Mashiach. Para nós fecharmos, o livro de Risgalo relata sobre um povo para qual Hashem fará diferença, porque eles decidiram ser diferente dos demais. A decisão foi deles. Pessoas que não se contaminaram com o sistema, principalmente com a falsa religião, não se macularam com um sincretismo religioso, não se envolveram com carna gospel, entre outras coisas aí, assustadora, onde é misturado sutilmente. Vamos colocar um detalhe indiano aqui, não tem, sutilmente, o sagrado com o profano. Pessoas que seguem Yeshua, onde quer que estejam, mesmo que com perseguições sobre as suas vidas. Aqui nós seremos provados, nosso amor será provado. Eu também estou na prova. Yeshua não precisava de salvação. Vocês sabiam que Yeshua não veio pela salvação dele? Mas até Yeshua foi provado. Até Yeshua foi tentado. E em tudo ele foi aprovado.
Você entregaria tudo o que você tem para seguir Yeshua? É uma pergunta. Cuidado com a sua resposta. Se o seu sim for sim, seja sim de fato. Se o seu não for não, seja não de fato. Você entregaria tudo o que você tem para seguir Yeshua? Essas pessoas entregaram. Está registrado em Risgalo, Apocalipse 7, de 2 a 4. Vi outro malar subindo do Oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou aos 4 malar, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na testa. Ouvi quantos havia sido selados: 144.000 de todas as tribos do povo de Israel. Esse é o número. Você está entre eles? Risgalo, Apocalipse, capítulo 14, versículo de 1 a 5. Então olhei, e lá estava o Cordeiro, Yeshua, em pé, sobre o monte Zion. E com ele estavam os 144.000 que traziam o nome dele, nome de Yeshua e do seu pai, escrito na testa. Esse é o selo. Ouvi um som do céu, através da rádio, não? Como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles estavam cantando um novo cântico diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Cântico em hebraico, provavelmente. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentro da humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. Em seus lábios não se encontrou nenhuma mentira. Eles não têm defeitos. Por causa dessas pessoas, esses 144.000, o caos será atrasado, mas virá sobre os demais. Não sabemos ao certo quantas pessoas engloba esse número de fato, 144.000. É um código. Parece ser um número pequeno diante de uma população estimada de 7 bilhões de pessoas. 144.000 para 7 bilhões é um número pequeno. Porém, para ter o nome de Yeshua e de Hashem na sua fronte, as 2 alianças certamente são judeus messiânicos. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Agora, quantos judeus messiânicos desejam servir Hashem da forma que Hashem definiu para ele ser servido? Quantos? Quantos querem fazer isso? Está difícil arrumar um casal para cada estado. Nem candidato nós temos tido. 144.000 pessoas, 12.000 de cada tribo, é um número imenso. Passou a ser um número imenso. Então depende de como a gente analisa. Esses decidiram seguir Hashem através de Yeshua, ainda que sofrendo perseguições. E eles, por conta da decisão que eles tomaram, serão diferenciados por Hashem, serão selados, serão preservados. Esses já vivem a grande tribulação nos dias de hoje. E na grande tribulação serão ocultados. Você está entre esses? Hoje Hashem nos chama para que sejamos diferentes de fato. Somente assim poderemos fazer diferença nesse mundo.
E outras pessoas receberão também a oportunidade de conhecer o Mashiach, ter as suas vidas transformadas e ouvir o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Venha, povo meu, entre em seus quartos e feche as portas de vocês. Esconda-se por um pouco até passar a ira. Esses serão guardados. A escolha é sua. Você pode escolher ser diferente das pessoas que vivem para satisfazer os seus desejos nesse mundo em trevas. Então assuma a sua correta posição diante de Hashem. O maior beneficiário será sempre você. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Nos 2 próximos Shabbatot, dia 20 e dia 27/4, nós não teremos nenhuma paraxá, mas teremos 2 drashot especiais de Pessah, uma para cada Shabat. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, te dando graça pelos Teus ensinamentos, nos revelando, Pai, aquilo que muitas pessoas esquadrinharam nessa terra, para buscar conhecimento, receber poder. Nos ajude a compreender corretamente as Tuas instruções. Nos ajude, Pai, pela força, tomar do Teu poder e fazer paz, shalom com o Senhor. Tomar do Teu poder, Pai. Nos dê força, porque orar, Pai, a gente precisa ter força. Para estudar as Tuas Escrituras, nós precisamos ter força. Nos ajude, Pai, a estar de pé sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach, para ser perseguido e perseverar, Pai, na nossa caminhada. Precisa estar bem definido e decidido do caminho a seguir. Para mim e para minha esposa, e para alguns dos nossos filhos tem sido caminho sem volta. Nós não temos para onde voltar. Cada passo que nós damos na Tua direção através de Yeshua, Pai, se fecha tudo nas nossas costas. E louvado seja o Senhor, porque nós não temos para onde voltar, porque só Yeshua tem as palavras da vida. Nos ajude a perseverar. Yeshua venceu o mundo. Nos ajude a confiar e nós venceremos também. Principalmente o último adversário que nós temos para vencer, vencido por Yeshua, a morte. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós dependemos e carecemos do Senhor, bondoso de Israel, e em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, que assim seja.